Hoje a gente vai falar sobre um preconceito que está em todo lugar, bem na nossa frente, mas que pouca gente para discutir: a aversão aos pobres. E sim, isso tem um nome. E tudo começa com uma observação bem simples. Pensa bem, alguém já reparou nesses bancos de praça com divisórias de metal ou naqueles pinos em parapeitos largos? Já se perguntou por que isso existe? Qual a real função disso aí? Bom, para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar um nome a esse medo. Depois, desvendar o que é a tal da aporofobia. Em seguida, investigar as raízes dessa rejeição, ver como ela aparece no dia a dia e, por fim, como um protesto pode sim virar política pública. Então, vamos lá. O primeiro passo é exatamente esse: dar um nome para esse fenômeno. Porque, afinal, nomear as coisas é fundamental para a gente conseguir entender e, quem sabe, lutar contra elas. E o termo é aporofobia. A definição é bem direta. É a aversão, o medo, o desprezo ou a rejeição aos pobres, a quem não tem recursos. O ponto-chave aqui é que não se trata de racismo nem de xenofobia. O preconceito é puramente pela condição socioeconômica. Ok, aporofobia. Mas de onde saiu essa palavra? Entender a origem dela ajuda a gente a sacar a profundidade do problema e por que era tão importante dar um nome específico para isso. Pois é, o sentimento em si não é nada novo, né? Mas o termo, a palavra aporofobia, essa sim é bem mais recente. Foi criada justamente para isso, para separar as coisas. Isso aqui não é sobre a raça da pessoa, não é sobre o país de onde ela veio. A questão é o que ela parece não ter: recursos. E a filósofa que criou o termo, a Adela Cortina, vai ainda mais fundo. A tese dela é que essa aversão tem raízes bem profundas. É uma coisa que ela chama de biocultural. O que isso quer dizer? Bom, por um lado, teria uma tendência, lá da nossa evolução, de cooperar com quem pode oferecer algum troca. Por outro, nossa cultura atual, toda baseada em contratos, reforça isso e acaba excluindo quem, na aparência, não tem nada para oferecer. Certo. Entendendo essas raízes, o que alimenta essa rejeição hoje em dia nas nossas sociedades? É uma mistura de várias coisas. Tem a desigualdade econômica, que é gigantesca. Tem os estereótipos que vemos o tempo todo, ligando pobreza a crime, a desonestidade, sabe? E tem também aquela cultura de culpar a própria pessoa pela situação dela, como se o sistema não tivesse nada a ver com isso. Tudo isso, claro, gera uma baita falta de empatia. Mas como é que tudo isso que parece tão abstrato, né? Como essas ideias e esses medos viram algo concreto, algo que a gente consegue ver e até tocar nas nossas cidades? Lembra daqueles bancos e parapeitos do começo? Então, eles são um exemplo perfeito disso. É o que se chama de arquitetura hostil. É a aporofobia transformada em projeto, em concreto, em metal, bem ali, no espaço que deveria ser de todo mundo. Mas essa hostilidade não para na arquitetura, não. Ela aparece também em campanhas que dizem para não dar esmola, com aquele argumento de que isso estimula a preguiça. E, de um jeito menos óbvio, mas muito mais grave, ela aparece na marginalização das pessoas de serviços públicos essenciais, como moradia, saúde, acesso à justiça. E aqui no Brasil tem uma pessoa que se tornou um símbolo dessa luta: o padre Júlio Lancelotti. O ativismo dele foi fundamental para tirar essa hostilidade da invisibilidade e colocá-la no centro do debate, de um jeito que ninguém mais podia ignorar. E o padre Lancelotti traz uma perspectiva que vira o jogo. Ele diz que a esmola vergonhosa, de verdade, não é a moeda que alguém dá na rua. É o orçamento do governo para a saúde, para a habitação, para assistência social, que muitas vezes é insuficiente para atender quem mais precisa. A crítica dele é direcionada ao sistema. E o mais interessante é que esse ativismo, que começou nas ruas com gestos fortes, não ficou por lá. Ele cresceu, gerou uma discussão nacional e o resultado foi uma mudança concreta na lei. Olha que jornada interessante. A gente sai de um termo acadêmico criado lá nos anos 90, passa pelos protestos do padre Lancelotti, que viralizaram aqui no Brasil, quebrando aquelas pedras debaixo de viadutos, e chega em dezembro de 2022, quando tudo isso vira uma lei federal. E essa lei, que ficou conhecida como Lei Padre Júlio Lancelotti, é uma resposta direta à arquitetura hostil. Basicamente, ela proíbe o uso dessas técnicas de construção em espaços públicos com o objetivo de afastar as pessoas em situação de rua. É uma tentativa de garantir que o espaço público seja, bem, público. Então, o que fica disso tudo? Fica bem claro que para combater a aporofobia, a abordagem precisa ser dupla. Não adianta só um ou outro.
Precisa de conscientização social, de mudança de mentalidade, mas também de soluções sistêmicas, como leis, políticas públicas e educação que de fato promovam a inclusão. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, uma provocação final. Como é que a gente faz para transformar nossas comunidades? Para sair dessa lógica da hostilidade e ir para uma lógica da hospitalidade? Como seria uma cidade verdadeiramente acolhedora para todo mundo?